Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então galera, essa aula que a gente está gravando hoje é para falar para vocês sobre as posições cirúrgicas, tá? É um tema bastante interessante porque dentro do contexto da função do técnico de enfermagem, ele vai estar orientando o paciente, né, a posição adequada, né, para aquele tipo de procedimento cirúrgico, tá? A gente vai ver que existem aí vários tipos de posições cirúrgicas e ela vai ser escolha. Quem é que vai escolher esse tipo de posição cirúrgica? É o profissional médico, certo? Mas o técnico de enfermagem ele vai ter sua importância também, né, colocando ali orientações para o paciente, né, a posição que ele deve ficar, né, para que a gente possa evitar ali complicações, principalmente no período pós-operatório. Beleza? Olha só, posições do paciente para cirurgias ou posições cirúrgicas, que são as mesmas coisas. São aquelas em que o paciente é colocado após procedimento anestésico, né, para ser submetido à intervenção cirúrgica de modo a propiciar o acesso fácil e ao campo operatório. Então, a posição cirúrgica vai ser escolhida, né, justamente para que seja encontrado um melhor acesso, né, esse acesso seja fácil, né, e esse acesso também seja fácil ao campo operatório. Tá? Então, por que se escolhe uma posição cirúrgica? É para se ter uma posição ali melhor, uma visão melhor, para que se possa ser realizado o procedimento cirúrgico, certo? Os cuidados na posição do paciente para a cirurgia. Por que a gente precisa atentar bastante, gente, para a posição do paciente? Por quê? Olha só, evitar compressões da pele, vasos e nervos do paciente. Então, a posição que a gente for colocar esse paciente, nós precisamos orientar ele, né, sobre algumas situações, né, e ter cuidado também, pessoal, com a compressão da pele dele, porque existem algumas posições que a gente vai precisar colocar ali um travesseiro, né, algum material para que não possa ter contato desse paciente em atrito com a superfície, tá? Manter adequada a função respiratória, então esse paciente ele deve ficar numa posição que ele respire de forma normal, né? Manter adequada a circulação sanguínea, posição no qual esse paciente precisa ter uma boa circulação sanguínea para chegar sangue no cérebro, né? Evitar os apoios sobre os pacientes, isso é tudo deve ser levado em consideração, tá? Alguns fatores, gente, que vai interferir na posição cirúrgica. O que pode interferir? O estado geral do paciente, né? Alguns pacientes chegam, por exemplo, para fazer um procedimento cirúrgico de acidente que passou por um acidente de carro, né? Acidente de moto. Então, o estado geral dele vai influenciar na posição cirúrgica. Às vezes ele está com os braços quebrados, com a perna quebrada, e tem algumas posições que não vai dar para ele ficar. O tipo de cirurgia, né? Dependendo do tipo de cirurgia que será realizado, vai interferir também na posição cirúrgica, né? Possa ser cirurgia na região do abdômen, região do tórax, né? Região da costa, na parte dorsal do paciente, membros superiores, inferiores. Então, o tipo de cirurgia, ele também vai influenciar, galera, vai interferir na posição cirúrgica. O tipo de anestesia, né, pode ser uma raquidiana. A gente tem uma aula muito bacana sobre o tipo de anestesia que nós vamos estar trabalhando. A idade do paciente, a altura, o peso do paciente, todos esses, pessoal, são fatores que vão interferir na posição cirúrgica. Beleza? Aqui são algumas posições, né? Como falei, existem várias posições, mas a gente vai ver aquelas que são mais frequentes, tá? Existe essa Fowler, tá? Fowler modificada ou posição sentada. Posição decúbito dorsal supina, né? Que é aquela que o paciente ele fica deitado de costa. Posições laterais, né? Tanto lateral direito, esquerdo. Posição de decúbito ventral, né? Aquela posição ali que o paciente fica deitado de frente, tá? Posição de canivete, que a gente vai ver uma posição que é bastante utilizada também. Posição litotômica ou litotomia, né? Posição de Trendelenburg, posição de Trendelenburg reversa e posição do paciente na mesa ortopédica, tá? Então essas são as posições mais frequentes para a cirurgia.
Então, quando vocês entrarem na clínica cirúrgica, provavelmente vocês vão ver várias, para estágio, né? Vocês vão ver essas várias posições aí, né? Essas posições, elas são escolhidas pelo profissional médico, mas o técnico de enfermagem vai orientar o paciente, né? Ele não vai só dizer, olha, você vai ficar na posição Fowler modificada ou posição sentada. O paciente não sabe o que é Fowler modificado, então é importante que tu possa detalhar para ele como é esse tipo de posição, tá? A gente vai começar falando aqui, galera, sobre a Fowler modificada, a posição supina. É aquela que o paciente ele deve ser protegido, né, com almofadas sobre as nádegas e região do dorso, joelhos flexionados e apoiados com almofadas. Por que deve ser apoiado com almofada, pessoal? Lembra que eu teve prevenir a questão das úlceras, né, prevenir o contato desse paciente nesse local aí de atrito. Os cuidados: os braços podem ser flexionados, né, transversal ao abdômen, repousando sobre um travesseiro no colo ou colocados à frente do paciente sobre almofadas. Pressão prolongada no dorso pode causar dano ao nervo ciático, né, que é um nervo que passa bem naquela região. Beleza? Então, posição Fowler, né, modificada ou posição sentada, tá? Essa aqui é a posição supina, né? Todos conhecem essa posição. O paciente ele fica deitado de dorso, né, de costa ali na região da mesa cirúrgica, tá? Ela não tem muito segredo e ela é a mais comum. É uma posição natural do corpo em que em repouso, né, geralmente o paciente é anestesiado nesta posição. Beleza? Aí a gente coloca também algumas almofadas justamente para proteger o atrito ali, né? Prevenir, na verdade, o atrito da pele do paciente com a mesa de cirurgia, tá? Aí eu tenho aqui a posição lateral. Essa posição lateral ela é utilizada principalmente para procedimentos na região do tórax, né? O paciente ele fica deitado de forma lateral. Em algumas circunstâncias, o braço de cima pode ser flexionado levemente no cotovelo, elevado acima da cabeça e apoiado com suporte de braços especiais, tá? Essa aqui são as posições laterais. Essa aqui é bem interessante, que são posições que são utilizadas principalmente para procedimentos no rim, né, em cirurgia em regiões laterais. O paciente fica deitado sobre o lado, não afetado, oferecendo acesso à parte superior do tórax, na região dos rins, na seção superior do uréter. Todos os cuidados de proteção e fixação devem ser mantidos, respeitando a anatomia e a fisiologia do corpo. Então, posições laterais são aquelas posições ali que serão feitos procedimentos principalmente em regiões ali dos rins. Beleza? Aqui eu tenho a posição de decúbito ventral, né? Essa posição de decúbito ventral, o paciente ele fica deitado de frente, né? De ventre para a mesa cirúrgica. É um tipo de posição que é utilizada ali para a prostatectomia, né? Esse procedimento na próstata. Tem um grupo que vai apresentar sobre isso, tá? Certo? Essa aqui, né? São as estruturas, né? Que eu vou falar um pouco para vocês as mesas de cirurgias, pessoal. Elas são adaptadas para qualquer tipo de procedimento, tá? Por exemplo, a pessoa vai fazer uma cirurgia lateral. Como é que o paciente vai ficar de lado? Aquela mesa, ela vai flexionar, né? Aquela mesa de cirurgia, ela flexiona, olha como está aqui embaixo essa imagem mostrando, para ficar de acordo com o tipo de cirurgia que o paciente ele vai fazer, tá? Essa aqui é a posição de canivete também, né? Ela é bastante utilizada ali, né, em operações proctológicas, né, relacionadas à próstata, tá? Essa posição é chamada de canivete, mas ela também pode ser chamada de Kresk ou Krask, tá? Como eu falei, usada para operações proctológicas, é uma modificação da posição ventral. Os quadris são colocados sobre uma almofada, sobre a dobradura da mesa, a qual é flexionada no ângulo de 90 graus, elevando os quadris e abaixando a cabeça e o corpo, tá? Ainda sobre a posição de canivete, né? Colocar suportes adicionais para evitar queda do paciente, tá? Da mesa. As nádegas devem ser afastadas com tiras largas de esparadrapos fixadas firmemente ao nível do ânus,
e apertadas em direção ao sentido da mesa, tá? E essa aqui, gente, é a posição do parto, né? Onde a mulher fica nessa posição aqui para fazer o parto, tá? É chamada de posição litotômica ou litotomia. O paciente ele fica em decúbito dorsal, ou seja, de costa, pernas elevadas e abduzidas para expor a região perineal, para procedimentos que envolvam órgãos pélvicos e genitais, tá? A posição precisa ser simétrica, ou seja, as pernas têm que ficar alinhadas, né, simultaneamente, justamente para a gente evitar tensão e deslocamento, tá? Então, posição litotomia ou posição litotômica é uma posição utilizada ali para procedimentos na região perineal, né? Essa mulher provavelmente faz parto, ela fica nessa posição aí de litotomia, beleza? Eu tenho a posição de Trendelenburg, tá? É uma posição bem interessante, tá? Ela é uma variação da posição de decúbito dorsal, onde a parte superior do dorso, olha só, é abaixada e os pés são elevados. Prestem bastante atenção. Eu tenho posição de Trendelenburg, Trendelenburg reversa, que a gente já vai ver lá na frente. Posição de Trendelenburg. Essa posição fica qual parte para baixo? Fica a parte dorsal, né? Ela é abaixada e os pés eles são o quê? Elevados, tá? Aí eu tenho a continuação dela. Eu quero que vocês diferenciem dessa aqui. Quanto a Trendelenburg era daquela forma, nessa aqui da Trendelenburg reversa, olha como muda. A cabeceira é elevada, a gente viu lá que a cabeceira era o quê? A baixa, né? Era abaixada. Aqui não, a cabeceira é o quê? Elevada. A posição dos pés é abaixado. Lá na Trendelenburg os pés eram levantados. Na Trendelenburg reversa os pés eles são abaixados, tá? É frequentemente usada para oferecer acesso à cabeça, pescoço, né? Principalmente ali para procedimento na glândula tireoide, né? A tireoidectomia, por exemplo. Então eu tenho Trendelenburg e Trendelenburg reversa. Tá? Trendelenburg os pés são elevados e a cabeça fica para baixo, né? E na Trendelenburg reversa a cabeça se eleva, né? A cabeceira é elevada e os pés eles são abaixados. Elas são ao contrário, tá? Aqui é uma continuação, né, da Trendelenburg reversa. E a última posição cirúrgica, que é o posicionamento do paciente na mesa ortopédica, né? Que é uma mesa diferente da mesa de cirurgia tradicional ali, né? O paciente é anestesiado na maca e depois transferido para a mesa ortopédica. Esta deve ser feita por toda a equipe. Proteger as áreas de pressão, né? O dorso, genitais, sacra, os pés apoiados nos estribos, os braços sobre as braceteiras. Então, essa posição aqui, pessoal, é para procedimentos ortopédicos, né, que envolve ali principalmente membros superiores e membros inferiores. Beleza? Essa são a nossa revisão aí sobre a aula de posições cirúrgicas. Grande abraço a todos.